Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL. E também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Shan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse apoio. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões, e como sempre recebendo nomes feras, só tem fera aqui nesse canal. A começar pelos âncoras aqui, Márcio, Rômulo que não veio hoje, porque está em férias, eu e os convidados e convidadas. Bem-vindo, Márcio Silvio. Poxa, eu que agradeço demais estar entre as feras aqui, né? Eu agora não sei se eu estou... Qual tigre e qual dragão aqui, o arranca o Chine lá e roda podcast. Nossa! Matou a pau agora. Agora não, porque... vamos fazer tudo em mandarim? Deixa a gente eu sair. Tem aqui temos um expert em mandarim. Deixa eu sair e voltar novamente. Eu aqui, ó, entre Hu e Long. Long. É muito sério isso, viu? Muito sério. Muito obrigado, mestrões. Nossa, é de... Legal. A vida é assim, né? A vida pega peças na gente, né? O papel hoje vai se inverter. Vocês vão entender por quê, viu, audiência? Ao longo do papo, vocês vão entender por quê. A gente vai revelar. Eu estou sentindo algum clima de revanche no... É tipo um filme de Kung Fu, né? Sim. Não vamos perdoar. Nós vamos vingar. Nós vamos nos vingar. Hoje é dia. Eu tô sentindo que eu estou sendo vítima. Bom, antes da gente começar aqui o nosso papo, já aproveitando para pedir para você, já que o Rômulo não tá aqui hoje, afague o algoritmo, curta esse vídeo. Antes de continuar, vai lá no joinha e ó, dá um clique lá, tá bom? Se quiser, compartilha também, deixa comentários se tiver perguntas pro Márcio. Para esse Márcio aqui, ó. Márcio São dois, Silva. hein? Ou pro outro Márcio também. Pode fazer aqui nos comentários, tá bom? E lembrando do nosso Pix aqui. Contribuições são bem-vindas para a gente seguir entregando entrevistas de qualidade para vocês. É um produto, tá, né? É um produto. Vamos fazer um acordo? Opa! E senti que tá... Vai. Eu sou Silvio, o mestrão é Márcio. Tá bom, Silvio. Beleza. Prefere Silvio? Quer que eu chame Silvio Márcio? Silvio tá bom. Que Márcio... Aqui, vamos pela ordem, né? Pra não confundir a audiência, não. né? Que Márcio que eu tô falando, né? Sabe que a tradição, né, dos antigos tem aquela coisa. O mais importante sempre acima, né? É verdade. Então... mas agora você é o mais importante. Você é o entrevistado aqui. Então, audiência, estamos aqui com o Márcio Silvio, mas que a gente vai tratar de Silvio. Tá bom? Quando eu for falar do Márcio lá. O próprio. Ótimo. Ok. Tá bom. Silvio é jornalista, iniciou efetivamente com mais regularidade no Kung Fu em 2000, mas a história dele no Kung Fu é anterior a isso, ali pelos anos 80, 81, 82, Luz, Estação da Luz, enfim, a gente vai falar sobre isso. Formado pela União Tem que Tonlong. explicar a Estação da Luz e Luz aí, que nos anos 80... de iluminar, entendeu? Entendi, mestre, entendeu? Entendi. Formado pela União Tonlong, pelo mestre Wagner Irineu, que tem episódio com a gente aqui, em 2009, no estilo Louva-a-Deus 7 Estrelas. Continua praticando, continua disseminando a cultura chinesa e, sobretudo, praticando Kung Fu aqui na Ponlai Santa Cecília, sob a tutela e batuta do mestre... Mestrão. Márcio. É só Augusto. Apelido, mestrão. O pessoal vai achar que eu sou mestre. Na Ponlai gente. Santa Cecília. E uma outra coisa, hein? Agora vocês vão entender isso que eles chamam de rivalidade. Ele tem um programa chamado Em Guarda. Se você não conhece ainda, vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Tá no YouTube, boa parte dos vídeos. Quase tudo, né? Todos estão disponíveis. Todos os episódios.
É um programa muito bacana que recebeu muitos mestres, muitas mestras, muitos professores, muitas professoras de diversas modalidades de luta, não só sobre Kung Fu, chamado Em Guarda. Um programa que vai voltar ao ar no dia 25. E próxima terça. É mesmo? Eu não dizer, sabia disso. Conseguimos. Vai Que voltar dia show. 25. Lá na emissora? Conseguimos. Boa! Eu vou falar de novo aqui, tá? Vai voltar ao ar dia 25 de julho. A gente não sabe quando esse episódio vai ao ar aqui. Ou vai voltar ou já voltou. Ou já voltou, exatamente. Mas estamos aí, né? Tá bom? E vai aparecer aqui a descrição, todos os endereços para você acompanhar esse trabalho e também curtir o canal e apoiar aí o Em Guarda. Aqui tem algum problema de questão política? Aqui? É. Não. Por quê? Como assim? Preciso dar Depende. preciso dar uma informação, porque eu estava na TV Osasco. Estava, né? Está. tá. Me diga. Então, mas acontece que o cenário do Em Guarda é especificamente chinês, Aham. com as tonalidades de tigre e dragão, digamos assim, vermelho, amarelo, laranja, né? Ah. E a gente tem nossas coisas, características, tudo, tinha ideograma. E por essas e outras, nós tivemos assim, um processo político eleitoral, né, recente. E o Em Guarda sofreu dificuldades porque o patrocinador abomina vermelho, né? É mesmo? Então, a gente foi dado como comunista, como divulgador da Covid, apoiador do Covid. Então, Uau! realmente, aí nós perdemos o patrocínio. E então nós ficamos aí o semestre, o final de ano, acho que final de ano todo parado. Ficamos passei na guarda, né? À espera de fazendo nossos contatos humildes, né? Até que apareceu uma parceria bacana de um jornal onde eu já fui, trabalhei nesse jornal por 22 anos, né? Como repórter esportivo. E é um grande jornal lá de Osasco, o principal, o maior deles. E que, assim, coincidiu dele entrar com um programa de TV, de web TV. O próprio jornal, né? Ah, que legal. Só que a proposta deles ao início seria como esse conceito de podcast, né? Que é a onda e tal, né? Eu falei, não, meu programa tem cenário, é diferente e tal. Aí fizemos um acordo, eu consegui mudar algumas coisas, né? Deles lá em termos de equipamento, alguma coisa assim, e deu tudo certo. Já fiz a primeira gravação. Ah, já gravou? Já, tá tudo certinho. Então, o barco tá tocando novamente. Agora, não mais TV Osasco, mas TV Diário da Região TV. Né? Diário da Região TV. Isso. Bom, vai aparecer. Obrigado por tá esse escrito. apoio, Diário da Região TV. Então, Bom, mas que bom que você conseguiu superar esse desafio, digamos assim, essa manifestação de incompreensão, intolerância em relação um pouco de tolerância, né? Um pouco de tolerância. ao que você Fiquei triste tinha. com isso. Ah, imagina. Fiquei triste. Mas eu acho que essa coisa deve ter. Eu imagino o que não acontece em emissoras maiores, né? Então. Certo? De tipo assim, a gente quer que o programa caminhe dessa forma, a gente quer que seja assim. Sim, o Isso conceito. pode, isso não Isso pode. não pode, E isso vai pode, além, viu? E vai isso não além. pode Uma falar. informação que poucos sabem. Tem amigos de mandarim que não podem revelar que estudam mandarim É nas mesmo? empresas deles. Nossa, que Nossa, coisa. caramba. Assim, porque vocês sabem, né? Como foi o processo, né? Aquela questão de verde e amarelo contra o vermelho foi muito terrível, muito tensa. E eles não podiam realmente, assim, eles têm uma vida ligada à cultura chinesa, assim, no guarda-roupa, para usar uma frase bem antiga, né? Da época que os gays eram caçados na época da ditadura, né? Então, hoje, assim, você vê que a gente vive uma democracia muito estranha, na verdade. Sim. Muito estranha. Mas eu tenho uma história, assim, a gente vai andando na estrada, a gente vai acumulando histórias, e histórias são marcos, né? Que vão fazer o nosso caminho. Uma história bem antiga, assim, da filosofia. Dois monges, daquela época, bem da tradição mesmo do budismo antigo. E sabe que monge antigo não podia tocar em mulher, mas assim, encostar em mulher, não podia, né?
Se a mulher tocasse, ele saía, não podia. E o que acontece é que eles estavam ao caminho e tinha uma moça querendo atravessar o rio por onde eles iam passar, né? E os monges caminhando, e a moça ia lá. E o mocinho sempre atrás, né? Aí ele vê que o mestre dele para e olha para a moça e pergunta qual o problema. Aí a moça está lá, eu não consigo atravessar o rio. Ela tinha certa dificuldade e tal, que eu não me lembro. Mas aí o mestre, não tem problema. Foi lá, pegou a moça no colo e atravessou aquela parte rasa do rio com a moça no colo. O jovenzinho ficou do outro lado da margem, não atravessou, ficou horrorizado, né? Trêmulo. Tipo, nossa, o mestre encostou na moça. Pegou, que pior ainda, pegou, né? Abraçou. Sim. Aí depois o mestre chegou do outro lado do rio, o mocinho apareceu correndo e seguiram viagem, sem falar nada. Aí o mestre chegou, pode falar, jovem, pode falar. Mestre, daquela pergunta, né? Mestre! Já pegou a moça no colo, não? Aí ele falou, eu resolvi um problema e deixei o problema lá atrás. E você está trazendo esse problema até agora. Tá? Eu estou contando isso porque a gente foca no problema e fica batendo nesse problema e não resolve. E eu falei assim, as pessoas estão contra, tem pessoas que são reacionárias, tem pessoas que são extremas, mas eu não posso ficar parado com essas pessoas. Vamos continuar, vamos avante, deixa o problema lá atrás. Na verdade, eu acho que isso serve para muitos aspectos da nossa vida, não é verdade? Mas eu acho que isso é legal você trazer, porque ouvindo você falar, eu vejo que até nas redes sociais mesmo, às vezes tem discursos de muito ódio, né? De posições com ódio e que outras pessoas que é contra aquela pessoa também já responde com ódio também. Sim. E se você tá de verde, tá ótimo. Eu não gosto de verde, mas tá tudo bem. Vamos conviver bem, vamos nos respeitar. Exato. E vamos tocar o barco. Exato. Né? E é bem isso, né? Eu já deixei o problema lá atrás, você ainda tá trazendo, né? Vamos seguir. Né? A gente resolve e vai embora, né? Então o Enguarda, ele sofreu isso, mas eu não parei lá naquele tempo. O caminho seguiu, deixei o problema para trás e falei, eu preciso da solução, né? Na paciência, né, Maestrão? E é um trabalho de resistência, hein? Você manter um programa aí de arte marcial dentro de uma emissora e, né, você trazer esse programa de novo. É um trabalho de resiliência aí. Sabe que eu acredito, assim, que eu levei muitas pessoas de favela lá. O pessoal de fala comunidade, né? Aí, para mim, a favela, eu cresci aprendendo sobre favela. Muitos atletas, assim, de favela, de comunidade. E quando eles iam à câmera, assim, aquela molecada parecia que estava no paraíso, né? Nunca imaginavam estar sendo filmado. E depois disso eu percebi que o foco do Enguarda também podia ser esse, de ajudar essas pessoas que não são famosas, que são da periferia. Então, muitos dos meus programas muitos foram voltados para esse público, sabe? Eu levava gente que nunca foi notícia. E talvez nunca seja notícia. Mas que naquele dia... E que deve ter histórias belíssimas, né? Sim. Crianças assim que foram abusadas, né? Crianças que viram o pai sendo morto, né? Crianças que viram o irmão matar outro, que é histórias assim meio trágicas, que vão treinar. Não é verdade? Então, putz, eu falei, caramba, alguma coisa legal acontece nesse programa, né? Que a gente faz. Não é só... Já levei atletas olímpicos, gente do bem, assim, de alto rendimento, mas descobri que a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa questão social e eu olhei para esse lado, entende? Olhei para esse lado, falei, puxa, tem muita moçada boa que nunca vai ter oportunidade, né? Claro que a gente não é nenhuma emissora grande, claro, mas é aquela história daquele, como fala aquela estrelinha do mar, da areia no mar, né? Que vai... Todo mundo fala isso, faz a diferença para uma pessoa. Sim. Fantástico isso, né? Como eu estou aqui hoje, para mim é super 10. Ô, Márcio, que bom que você está começando desse jeito, narrando um pouco a tua resistência, que eu acho que de alguma maneira faz jus ao nome, né? Para quem não sabe, quando a gente fala em guarda, na dinâmica de luta, eu acho que a maioria de quem nos acompanha aqui sabe, a gente está falando de, né? De se posicionar para se defender, para se proteger e, se for necessário, para avançar. Ou seja, né? Então, um pouco do que você acabou de narrar revela o DNA do projeto, né? O DNA do programa. Bem legal o que está acontecendo, independente de quando esse programa está sendo ao ar e tal.
Mas neste momento, vem de uma semana de estreia, né? A estreia vai ser a próxima semana. Eu estou entre tigre e dragão, quer dizer, a energia é muito... Tá, sabe aquela confluência do yin e yang, né? Assim, coisas vão se encaixando, né? Então, isso aí, para mim, essa presença hoje aqui tem um significado muito profundo. Que bom, que bom. Bem-vindo mais uma vez. Agora, geralmente eu pergunto para os convidados como é que o convidado encontrou as lutas. Como é que começa a história da luta das artes marciais na sua vida? Olha, imagina um molequinho, você sabe aqueles jipe da Bandeirante, aqueles jipinho de Bandeirante, que a gente entrava, sentava e pedalava, não era a sua época, mas a gente de fazer sentava assim? E pedalava, né? Era jipinho da Bandeirante, tinha que pedalar, mesmo como se fosse aquele pedalzinho de brinquedo de parquinho, né? Eu lembro bem que o meu jipinho não, o vizinho, né, o vermelho, ele tinha um verde que tinha uma estrelinha e tal. A gente era vermelho? É. E já era comunista, hein, Márcio? Já era comunista. Caramba, hein? Já era comunista. A gente tá brincando no quintal dele, na época interior, todo quintal grande, né? Eu devia No interior, que lugar? Pirapozinho. Eu sou natural de Pirapozinho, São Paulo. Pirapozinho. Fica região de Presidente Prudente. Ah, tá. Né? E lá a casa deles, a nossa casa era pobrezinha, a casa deles era maior, tinha um quintal maior, tudo, era uma casa, a nossa era de madeira, deles de alvenaria. E o pai dele era um japonês de nome Tadao. Aí o meu amiguinho, eu não lembro mais o nome dele, mas eu acho que eu chamava ele Tadauzinho, parece, né? Aí a gente estava brincando de jipinho, corria para lá, corria para cá, tinha umas coleguinhas, era a vez dos meninos, depois a vez das menininhas brincar. Bom, beleza, né? Aí entrou um bando de gente, eu focado no jipinho, né? Principalmente quando iam entrar no meu jipe, né? Aí entrou aquele bando de gente e eu pedalando, e eu só plá, plum, plá. Falei, moleque. Que idade, Márcio? Eu devia ter, para eu caber. Peraí, mas entrou um bando de gente onde... Na casa do Dr. Tadal. Ah, tá. Que a gente tá brincando lá. Entendi. Entendeu? Eu falo muito rápido. Né? Não, tudo bem. Mas que idade era aí? 6? Para eu entrar num jipinho, eu devia ter entre 4 e... Acho que não chegava a 6 anos, não. Entre 4 e 5 anos. Né? Assim. Era bem moleque, bem criança mesmo, bem criança. Aí que eu vi... Isso que ano, mais ou menos? Os anos 50... Acho que os anos da Guerra do Vietnã, viu? Época de 63, 64, por aí. Né? E... Aí quando eu olhei, eu vi que eram uns jovens assim que estavam quebrando tijolo. Você escutou um barulho, aí foi atrás do barulho. E eu vi que eram jovens quebrando tijolo. Eu me lembro a cena assim, eu vi aquele pó de tijolo assim em cima ali no chão, né? Depois, claro, eu fui saber que era karatê. Eles estavam todos falando em japonês. Caramba! Márcio, isso dá uma série do Netflix, hein? Isso dá uma série do Netflix, pô. Você ali brincando num quintal de uma família japonesa, você escuta os barulhos. Quando você vê assim, escondidinho, assim, ó. Os caras... Então, sabe na época que era tudo em segredo? Eles não faziam isso em público. A japonesada era comunidade fechada. Né? Caramba! Eles tinham um lugar onde eles exibiam filmes dele. O primeiro filme que eu assisti do National Kid foi na comunidade japonesa. Depois entrou para televisão. Mas a gente viu um filme no telão deles. Todo mundo falando japonês. Caramba. Então você vê como a coisa vem. Ali você já tinha uma afinidade com uma cultura oriental, né? Pois é, né? Okay. Bom, depois... Mas peraí, uma curiosidade aqui. Quando você viu essa fumacinha ali, do tijolo, você tem registro do que você... Como isso te afetou? Como isso... Eu não sei. Um sentimento, de repente, sei lá. Você é uma criancinha ali vendo isso, o que passou pela tua cabeça? Se eu me reportar assim, como faz aqueles psicólogos que fazem retrocesso, eu não sei o nome técnico para isso, né? Mas diz que as pessoas... Regressão. Né? Obrigado. Eu fiquei com medo. Pelo som.
né? Eu fiquei com medo, mas depois eu cheguei perto, lá eles saíram, eu cheguei perto, fiquei olhando, eu lembro que fiquei olhando e peguei o resto do tijolo na mão, né? Fiquei mexendo ali e depois veio para hoje eu acho que é um certo de encantamento, né? Que eu não sabia dizer no momento, mas hoje eu sinto que eu fiquei encantado com aquilo, Putz, depois disso, eu já era adolescente. Eu estava lendo lembra aquela revista Seleções? Uma revistazinha que até hoje... Aí veio uma revista Seleções. Nessa época, a gente frequentava muito banca de jornal, né? Você já adolescente. Já. Aí. Mas dessa experiência, você criança até a tua adolescência, você não praticou? Nada. Você nem foi... Você Não, nem foi Não tinha acesso. lá não tinha acesso... pela não, comunidade não. japonesa para treinar o karatê? Só japonês treinava. Só japonês. Só japonês. Judô, karatê, só japonês. Não havia ocidental onde eu morava, não tinha. Tanto que, se eu me lembro que eu conversei alguma coisinha, desconversaram lá, meu amigo desconversou, eu não podia. Então, depois nós mudamos, a família veio para São Paulo, eu já estava em São Paulo, e numa banca de jornal vi uma revista chamada Kung Fu. Mas naquela época havia... A única informação que nós tínhamos na época era a banca de jornal, né? E a revista Seleções, meu pai assinava as seleções. E uma das... Eu sempre li, sempre gostei de ler, talvez por isso eu fui para a minha vocação profissional. E eu lendo lá histórias, tinha muito... As Seleções sempre primava para ter contos e histórias no final, histórias Nas verídicas. Seleções, se eu não me engano, acho que tinha inclusive um anúncio que você aprendia Kung Fu dormindo. Ux, Tinha de o cara com uma vendada assim, nos olhos, assim. Nossa! Mas apareceu uma matéria lá sobre... essa já... Como que é, mestrão? É isso aí, agora não vou conseguir mais falar, não. Gastei todo o meu inglês aqui. Eu vou tomar até meu chá. Então, mas você falou Seleções, depois você falou revista Kung Fu. Essa revista Kung Fu, ela tinha um herói, cabeludão, tal, aquela coisa toda que... ele era muito dark, assim, mas... era uma revista de arte marcial, de luta. Ele era um herói que lutava com Fu. Eu não sabia identificar o que era, mas eu li e gostava. E na revista Seleções veio uma matéria sobre karatê. Apresentando mão, apresentando essa parte da mão, explicando onde é que socava. Eu li aquilo, consumi aquilo. Mas isso era adolescente, onde eu morava também não havia nada. Em Osasco havia uma academia... Mas desculpa, nessa época você continuava no interior aí? Não, já estava em São Paulo. Já tinha vindo para Sua família tinha vindo para São Paulo? Já estava em Osasco. Em Osasco. Em Osasco. Osasco havia uma academia de karatê chamada Morita, bem no centro. Naquela época não havia academia de musculação, não havia essas coisas de fitness. Ou era academia de arte marcial ou de halterofilismo, né? E havia essa academia de karatê, mas eu passava lá mas nunca entrei. Havia uma academia do judô em Nagimori, que até hoje mantém a tradição do mestre. Esse mestre morreu, acho que tem 2, 3 anos, centenário. Ele completou acho que 101, 102 anos, não sei. Mas havia judô. O Kung Fu em Osasco, ele viria nos anos 70 e pouco com o mestre Lopes, quando levou o Taishan para lá. O pessoal falava na época Taishan, né? Talvez pela pronúncia do mestre dele, mas depois foi corrigindo pelo conhecimento dos chineses, né? Dos chineses mandarim. E hoje todos eles falam Taishan também. Taishan. Tem que falar correto, o mestre não está aqui. E aí, mais um pouco, surgiu a capoeira do mestre Mestre Polim, e junto com ele, mais ou menos naquele período, também surgiu a academia Mao. O pessoal fala Mao, mas é Mao, que é o gato. Mao Chuan. Ô, Márcio, você citou esse monte, essa linha de escola, cronológica assim, de escola, mas em qual delas você entrou? Nenhuma. Em nenhuma delas? Você só foi acompanhando, percebendo que elas iam existindo? Até porque, a minha infância foi muito cercada assim, por questões de religião.
Meus pais muito religiosos, então muita coisa... Religião católica? Não. Não. Protestante das antigas. Então, muito, muito assim... tinha que ser só coisas... Havia a separação entre coisas de Deus e coisas do capeta, entendeu? Então, era muito conflito na mente de uma criança, de um jovem. Então, a gente tinha medo, né? Tinha medo. Mas aí, saltando para o tempo, eu consegui... Eu torcia para ir para o serviço militar e eu fui mesmo, graças a Deus. Ah, é mesmo? Você queria ir porque você achava que aquele ia dar uma libertada para você? Sim, minha família ficou... Exército. Foram lá atrás para me tirar e tal. Eles não queriam que você entrasse. Ditadura? Achava que você ia virar um ditador. Oxe, nada disso. Foram lá, conseguiram me tirar. Ah, é mesmo? Aí eu voltei, retornei lá. Eles estavam em casa, todo feliz lá. Chegou a viatura do exército. Ô, Márcio, viemos te buscar resgate de volta. Eu fiquei uma semana fora do exército, foram me buscar. Aí, no exército, eu tive contato com duas coisas. Eu tive contato com a imprensa, porque como eu datilografava muito bem, eu acabei fazendo o boletim de serviço do quartel, do Grupo Bandeirantes. Todo dia o Marcelo lá, máquina de datilografia fumegava, né? Eu era muito bom. Eu continuo sendo até hoje. Aquela é moderna, então, né? Na época. Aquela que tá ali Poxa, é moderna. É verdade. Onde eu treinava muito, viu? Praticava. Eu não... Na época que eu estudava, tinha escola de datilografia, né? Eu cheguei a fazer datilografia. Mas eu pratiquei em casa, eu treinei em casa. Então eu treinei em casa e aprendi. Então no exército eu cresci muito. Eu fui soldado S1, que era soldado especial, né? Eu trabalhava assim, eu era tipo secretário do coronel. E lá eu fazia o boletim. Foi onde eu peguei muita manha de escrita. Eu imprimia, na época havia uma máquina aqui extinta, né? Rodava... Mimeógrafo. Aquele cheirão de álcool. Isso. Bom, era bom de cheirar aqui. Nossa! Quando chegava as provas que eu ia fazer, nossa, delícia. É maravilha, né? Amanhecia boinho, né? Então lá despertou essa coisa do jornal, entende? Daí eu fui jornal, quando eu saí, dei baixa e tal, a gente começou a trabalhar com coisas assim. Eu comecei a mexer com jornalzinhos de comunidade e tal. Foi onde eu optei pela carreira, né? Tá. Mas você mencionou que duas coisas no exército... A segunda, a gente estava voltando de um treino noturno. Então a gente era mais ou menos que Praça Nova. Lá em Osasco era o quê? Quitaúna? Não, exército lá? Barueri. Bandeirantes. Ah, tá. Artilheiro, né? A gente voltou no treino noturno, tipo assim, não era noturno, já era umas 7 da noite. E todo mundo correndo, entrando pro quartel. E tinha um rapaz assim, eu olhei, tinha um soldado veterano antigo, com o que na mão? No Chaco, Lian Chinquan. Ele estava longe e eu vi direitinho que era... E ele fazendo? Ele treinando. Mas ele fazia um... Não parava. Naquela época, Bruce Lee estava em todas, né? Tava em alta. Sim, por isso que eu já mandei essa aí. Estava em alta. 77, perdão, né? O filme dele estava em alta, né? E esse menino, eu falei, nossa, é Kung Fu. Eu já sabia que era Kung Fu. Já sabia? Aí eu vi no Chaco e tal. Porque Bruce, a gente estava já com os filmes de Bruce Lee, né? Então, todo mundo já sabia o que era Kung Fu. Então, eu olhei e falei, nossa, o menino, bom, aquilo ficou. Ficou me martelando por 4 anos. 4 anos? 4 anos. Aí, 4 anos eu estava passeando. Aí, 4 anos eu estava... Aí, voltamos a Bom Retiro. Eu fui fazer um serviço para o meu pai, negócio dele lá, negócio da igreja dele. E eu precisava descer na Estação da Luz e andar ali. Foi quando eu vi Kung Fu Taishan. No Bom Retiro. Bom Retiro. Aí, do nada, sem querer, do nada, eu estava lá... Prates. Rua Prates. Mestre Shen. Mestre quem? Mestre Shen. Shen? Poucos conheceram esse mestre dos antigos. Eu me matriculei, eu subi, assim, do nada. Subi e me matriculei. Aí continuei, fui treinando. Mestre Shen, um chinês, então. Sim. E uma frase dele que comecei a treinar foi assim: coca alta ou chutar? Assim, coca alta, levanta o joelho para chutar. Primeiro, coca alta, depois chuta. Coloca alto. Coloca alto e depois chuta. Agora, por que eu entrei lá?
eu estava subindo a Rua Prates, aí eu vi uma senhora, de manhã, eu vi uma senhora assim na janela, com 3 incensos e assim. Na janela da escola? Na janela da escola. Ah. Nossa, eu olhei e falei, nossa, que interessante. Que cena bonita, né? Tinha uma Isso. pessoa E você, ali. 20 e poucos anos? 20... Sim. Por aí, sei lá, 20... 21, 2... Por aí, moleque, assim, né? E eu vi aquela cena, achei muito assim, mexeu comigo, falei, que lugar, e vi com... Subi, conversei com o mestre, ele falava muito ruim o português, tá? Conversei com ele, e ali foi minha jornada. Assim, efetivamente, eu me matriculei, assim, e vesti o Info pela primeira vez, né? Lá. Caramba, que legal. Isso era que ano mesmo, Márcio? 82, você falou, né? 82 para 83, eu acho que eu vi o mestre Lopes treinando lá. Nossa, que legal. A gente terminava o treino, a gente tinha que ficar todo sentadinho, olhos fechados. Aí ninguém podia abrir os olhos. Vinha o Marcos Túlio Chifu, que é o único faixa preta da Taishan na época. Ele passava entre nós, mas um dia eu abri o olhinho um pouquinho para ver. Ele vinha com aquele uniforme branco, parecia um anjo, né? Eu não sei o que ele fazia com o mestre, mas ninguém podia abrir o olho, ninguém podia se mover, a gente ficava lá, monge, né? Tipo assim. E ele saía... Na posição de lótus, assim, Isso. ou no mapu? Sentadinho, assim. e lótus. E depois, quando a gente abriu os olhos, ele já não estava mais. Nós nunca, a não ser que os graduados tivessem aula com o Marcos Túlio Chifu, mas os iniciantes nós nunca vimos um faixa preta, na época nunca vimos. Eu vi um exame que eu acho que foi o mestre Lopes que fez, ele, né, depois de todos os exercícios e formas e tal, tinha que enfrentar 6 ou 7 alunos, eles iam para cima e ele tinha que se defender. Que beleza, sempre era legal, hein? Aquele chão quadradinho, branco e preto, sabe? Bem cera parquetina. Old school, bem o old school mesmo. O chão, old school, academia, old school, tudo. Tudo assim. E como é que bateu isso pra você? Assim, a hora que você fez a tua primeira aula... Que eu estava pecando. E os seus pais não sabiam? Não. Eu chegava em casa, guardava. Você já trabalhava para você poder... sim. Provavelmente você que bancou isso. E a roupa, como é que fazia? Então, escondia tudo, né? Fazia tudo, até que depois eu falei pra mãe e tal. E aí... Foi assim, foi uma outra lutinha, mas, né, levou de boa. Depois, infelizmente, a Taishan de lá fechou, o mestre Lopes continuou a trabalhar em Osasco, se deu muito bem, né, cresceu bastante. E por esses anos, 2 anos... E o mestre que dava aula na Então, Prates? o mestre Shen, dizem que ele voltou para a China, né? Dizem que ele teria voltado para a China. O Marcos Túlio Chifu, ninguém sabe dele, poucas informações dele. Sabe que eu tenho uma curiosidade para entender uma coisa, não sei se você consegue responder aqui, Márcio. O Taishan, o sistema, o estilo, e agora você contando dessa figura desse mestre chinês, eu fico pensando aqui, qual que é a origem dele? Ah, sim, o mestre Lopes contou. O mestre Lopes foi grão-mestre, né? Ele foi no Guarda. Eu fiz essa pergunta. Ele conta que tem a China tem algumas montanhas que são sagradas, Taishan é uma delas, e ela como fala, ela honra a um monge que teria lutado com um leão, ou um tigre. Deve ser o Taishan. Taishan. Tanto é porque que o... Ah, tá, do leão. Então, tanto que o logo da Taishan é um leão, né? É um leão. Eles misturam várias técnicas, mas a principal deles é mesmo o leão, né? Aquelas coisas. Então é um sistema que vem da China para cá via esse mestre. Ou a gente ouvia que era o sistema pirata, a gente ouviu muito isso, que a Taishan não tinha procedência, mas tem sim, tem procedência sim. Esse estilo é como o estilo do Mao Chen, né? O pessoal também fala, existe esse estilo no interior da China, Nongzuan, né? Existe o estilo do gato selvagem. Chama gato selvagem? Caraca, existe, meu. É bem rudimentar, mas Você existe. sabe que a gente tem na nossa lista aqui de desejos conversar com o mestre Lope e também com o Francisco, o mestre Francisco
Lá de Carapicuíba. Isso. Ou Barueri, parece. Acho que é Barueri. Ele é da Escola Municipal em Barueri. Assim como a Taishan é municipal em Osasco, né? São duas escolas que estão bem amparadas Que bom. pelas Que bom. respectivas E tem muito prefeituras, aluno, né? Nossa, Muitos, multidão de alunos. muitos. Aí, saltando para 83, 84, aí entra uma coisa, putz, poucos sabem. Eu estava assim meio que, putz, saudade de treinar. Em casa, como eu não treinava mais, eu não tinha escola, eu treinava em casa, né? E meu parede, assim, era tudo cheio de... Eu sempre gostei de socar em parede, era tudo manchada de sangue e tal, aquela coisa, né? Eu desenhei meu tamanho, eu soltava para meu pé bater. Na época, né? Eu podia fazer isso e tal. Aí eu tô andando pelo centro de Osasco, eu vejo lá um folheto Kung Fu Real. Kung Fu Real. Real Kung Fu. Uau. Mestre Liu Yinkei. Nossa! Né? Quem era? O próprio Grão-Mestre Li. Ele abriu uma escola em Osasco. Em Osasco. Em Osasco. 83, 4. Por aí. 3, 4. Por aí. Era um andar, tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que é um. Putz, sabe aquele ambiente assim? Você não podia usar arma longa que batia no teto. E não podia também girar porque batia nas paredes. Era um corredor praticamente, né? Mas putz, eu não pensei. Subi e fui lá. O mestre Lee falava pouco e muito errado, né, o português. E não tinha uniforme. Eu falei, pode treinar com o seu... Pode treinar. Tinha um instrutor chamado de Santana. Não sei o primeiro nome dele. Mas era Santana o nome. E aí a gente começou a treinar. Tanto é que eu treinava com o uniforme da Taishan. E não tinha problema. Não, eles não tinham uniforme lá. Aí, como passou um mês ou dois, o mestre Lee trouxe aquela calça antiga, aquela calça de todo mundo de brim, né? Uma camiseta branca e deu um bordadinho com o logo da Garra de Águia pra gente costurar, né? E foi assim, né? Eu acho que lá eu nunca, olha, eu treinei muito com o professor Valci Chifu. Mas nunca perguntei para ele. Eu tenho impressão que ele treinou lá com a gente. Quem? O Valci. O Valci? José Valci? Você foi meu aluno. Então, o próprio. Eu tenho impressão que foi ele. Ele me chamava de Taishan. Taishan, vem cá. Eu acho que era ele. Eu sinto que nunca perguntei para o professor Valci. Nunca perguntei, né? Depois disso aí, lá estava o mestre Li, o irmão do mestre Li. Li Hongqi. Li. Lá também em Osasco. Ele dava... Um ensinava a águia, outro ensinava o tigre. Tigre. E nesse tigre usava também o Wing Chun. Wing Chun. Aqueles momentos... Primeiros momentos do Wing Chun a gente aprendeu a fazer lá com ele, né? Depois o mestre... nesse período... Ou um pouco antes... nesse período, ele parou em Osasco, não deu certo. Tentou montar... Aquele instrutor Santana tentou montar uma escola, também não funcionou. Eu novamente sem nada. E, de repente, eu vi lá em Liberdade, eu vi Centro de Cultura Chinesa. Lá no alto tinha um negocinho assim, um tipo de em cima do prédio, né? Que eles constroem algum anexo em cima, né? Ô, Márcio, mas só uma coisa. Essa iniciativa do mestre Li e do irmão, do Li Hongqi, a escola fechou, é isso? Fechou. E aí por isso você parou? E lá... Aí, então, depois de andança, eu descobri o Centro de Cultura Chinesa em Liberdade e ele estava lá dando aula. O mestre Li? Isso. Mas Liberdade muito ruim, na época muito chato e tal. E os anos foram assim. Depois o mestre Li foi para Barra Funda, ficou mais perto. Lembra que eu falei Barra Funda que havia confundido, né? Isso, o Roteiro com Barra Funda. Mas aí o mestre Li fez uma parceria com uma escola de judô na Barra Funda. Então a gente foi treinar, eu voltei a treinar corporativamente, né? Garras de Águia. Na época era Garras de Águia. Então os anos avançaram, a gente ficou muito assim, fecha academia, abre academia, fecha academia, abre academia e tal. Até que em Osasco surgiu a Tonlon. Já estamos em 2000. Eu já estava com 40 e alguma coisa de idade, né? E eu falei, bom, agora é nunca, né?
Aí eu subi aquela escadinha da Tolon e lá eu fiquei por 20... Fiquei até 2012. Tom Long do Mestre Wagner e Irineu, que tem episódio Isso. com a gente aqui. Isso. E falando em 2012, tem uma história que me liga a Polar, né? Eu estava no Peru. Não, na verdade é uma história que te liga ao Peru, Ao Peru. que te leva para online. É, uma história assim, uma jornada que foi lá para vir para cá. É um campeonato, vai marcelar com o Tom Long, vai competir, né? Aí, pela minha idade, né? Foram fazer chave lá, casar chaveamento, não tinha idade para minha categoria, né? Então, os períodos tudo enrolado. E me colocaram para a ala dos mestres. Eu falei, caramba, né? Apesar que eu era faixa preta, né? Modesto, humilde e sofredor faixa preta. Me colocaram com os mestres. Tudo graduadão lá, né? Aí eu olho assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fui lá competir e tal, né? Fiz a minha parte, né? Mas com os mestres. O resultado disso... Mestre Márcio, me promoveram, mestre. Até hoje... Te chamam de Mestre Eu Márcio. não consigo. Eu escrevi carta, eu escrevi memória. Gente, eu não sou chefu, eu sou faixa... Mestre Márcio, irmão, amigo! Agora, quem foi meu concorrente de competição? Adivinha. Tarará. Adivinha. Eu vejo um cidadão pegar um facão, fazer uma forma, um taulu maravilhoso. Ele termina e faz assim, tá! Tipo ópera de Pequim, assim, aquele olhar, aquela coisa. E aqui né? a cabeça assim, ó. É. Eu falo, nossa, né? Que estilo, né? Louva a Deus! Quem era? Que pintoso esse mestre. Que galã! Quem é? Galã! É aquele... Raimundo Nonato. É aquele apresentador da Globo? Não é. Estamos aqui em frente dele, né? Márcio Augusto. Márcio Augusto. Você sabe que teve uma coisa que foi muito engraçada nesse campeonato, porque realmente eles estavam montando a chave ali, e quando eu fui... Eu não lembro pra quem, eu botei o meu nome pra competir junto com os atletas que estavam ali, né? Aí chegou um maestro lá, não me lembro também quem era, falou assim, não, vocês é maestro, vem comigo, você tem que competir só com os mestres. Eu falei, não, vocês... Tá bem, vocês são mestres, eu não sou mestre. Não, vocês é maestro. Não, eu não sou mestre. Tá tudo bem, eu vou competir aqui. Os meus amigos aqui. Não. Vocês é maestro. Aí veio o mestre Marcelino. Não. Vamos competir todos juntos. E foi muito legal, porque era realmente uma irmandade. Maestros, vamos competir com maestros. O Silvio foi alçado. Me promoveram a mestre. Mas falam que você se torna mestre por reconhecimento, né? Nossa! Então... Até hoje eu recebi. Eles mandaram convite para o campeonato deste ano. Maestro. Mas pelo amor de Deus. Ô, Márcio, mas você sabe que tem uma coisa. Agora, acho que eu nem sei se eu já falei isso pra você. Você é inspiração pra muitos alunos, né? Não sei. Não, de verdade. De verdade. Porque você... Né? Não quero ser mal educado, mas quantos anos você tem? Eu fiz 65 em maio. Isso. Então, as pessoas veem você treinando com vigor, dedicação. Treina duro, certo? Uma pessoa que já é faixa preta de uma linhagem diferente, vem aqui, treina, sabe? É nítido o quanto você curte aquilo, você é dedicado. E vou te falar, você é inspiração para muita gente aqui. Excelente. Então, é verdade. Então, quando você fala que alguém... E o Ju falou a verdade, que alguém quando fala assim, não, você é maestro. Né? Na verdade, não significa que você... Tem alunos que você é um mestre de academia, mas você tem uma maestria que aquilo já te coloca como um mestre. Mas eu não consigo tirar dos peruanos isso, né? São todos... Mas enfim, é importante isso, né? Colocar, ressaltar isso. Com o mestre Marcião aqui, né? Mestre Márcio, eu falei, nossa, por lá eu já havia curtido vocês na internet e tal, tinha visto algumas coisas. Mas aí foi quando eu fiz o contato, ali foi aquele encontro das águas, né?
eu precisava já estar com alguns questionamentos, né? Nada a ver com o estilo 7 estrelas, nada a ver na questão pessoal de questionamentos. Então, eu resolvi deixar minha faixa preta e colocar a faixa branca Recomeçar. recomeçar. Um aprendizado, sabe, o tal do caminho, o taoísmo, o tal do caminho fala assim, não importa se você começa ou recomeça, o que importa é se você esteja no caminho. Então, eu não ligo isso, não tem esse apego de falar, como que eu vou, né? E eu sei, eu nunca fui bom atleta, nunca fui bom competidor, assim, eu sou bom de treino, eu gosto de treinar. Não, mas isso é o mais importante. Você é dedicado, você é um cara que vive o Kung Fu, é um entusiasta. Tem uma história, é mestrão. nítido. Quando eu comecei a treinar, o mestrão percebeu, eu sei que ele percebeu, eu cheguei com o meu chi, a gente fala chi, né, mestre? Da nossa energia, muito, eu chegava, minha respiração estava, eu treinava com a respiração, ofegava a respiração, eu sei que ele percebeu. Porque eu estava muito confuso em muitas coisas, e a gente acaba explorando isso nos treinos. Né? Parece. Principalmente no meu caso, treino para mim era muito, não era válvula de escape não, mas era onde eu me encaixava. Né? Eu fazia realmente Meio que para se realinhar, sim. o treino te dava essa... Por quê, mestrão? Lá na Tonlon tem uma experiência que também ninguém sabe. Aí eu sei que entre tigres e dragões eu posso contar. Eu sempre treinei duro e firme, sem churumelas. Assim, eu treinava mesmo sem dó. Sabe aqueles bonequinhos de madeira? Eu treinava aquele. Eu fazia os taolô batendo naqueles bonecos. Mujong? Eu fazia defesa, tudo nele. Com o tempo, não é que... Com o tempo ele ia ficando sem perna, sem braço. Porque a gente vai batendo, vai soltando, né? Eu falei, caramba, eu treino muito forte e treinava com as pessoas também muito forte assim. Aí e gostava de luta. Eu não gostava de luva, mas gostava de luta. Eu nunca fiz luta de guarda de Muay Thai, sempre minhas lutas sempre foram no Mapu. Eu sempre gostei do Mapu. Né? E eu treinava assim. Eu falei, se eu treino Mapu, na época a gente fazia muita resistência, por isso que eu na Tonlon não cuidava muito de treinar e alongar. Eu treinava duro e ia para casa. Um cara de 40 e poucos anos, o corpo fica mais duro que tudo, né? Hoje você vê a minha dificuldade. Né? Mas aí eu ficava no Mapu, ficava assim, 20 minutos na base ali, fechada, cravada. Muito forte. Fizeram campeonato de Mapu, eu ganhei. Coisa assim. Né? Bom, e a gente fez luta de boxe e tal. E tinha uma mulher que tinha 2 filhos, faixa verde. E o menino ia para faixa verde, ponta marrom. Um moleque trompudo forte. Batia em todo mundo na idade dele. E veio aquela luta de rodízio, sobrou para mim. E a mãe dele lá. Então ela era uma cliente assim, VIP da escola. Né? 2 filhos que pagavam bem e os 2 filhos eram intocáveis. Esse moleque veio e socando, e batendo. Veio babando, foi babando. E foi me jogando contra a parede lá e eu só vi o braço do moleque vindo. Pá, e eu esquivei. Mas, graças a Deus, eu treinava muito. Eu treinava mas todo dia, se não menos que 2 horas. Era muito tenso. Aí eu esquivei. E eu fiz o número 1 do tantoei. Foi bem isso, mestre. Pá, o moleque recuou. Conforme recuou, acho que veio aquela coisa do instinto. Agora... Aí o Marção soltou. Não prestou, por quê? Depois disso, a mãe dele já levantou do banco, saiu da academia, tirou os 2 filhos. Eu me senti um trapo. Depois disso, mestre, eu não consigo mais competir com nada. Foi um trauma que eu senti até hoje. Se o mestre manda eu fazer qualquer coisa, eu deixo qualquer um ganhar. Mas braço de ferro, jogo de tampinha, botão, pode ganhar. Eu não tenho coragem de competir com ninguém. A competição. Eu não tenho coragem de competir com ninguém. Tenho coragem. Se for para me derruba. Se for para me socar, pode socar. Realmente foi uma destruição, sabe? Que foram... Você vê, né? Mas você acha que você não conseguiu controlar a sua... a sua raiva na hora? E o fato dela ter saído da escola, e o mestre sentiu também, né? Não era bom.
E ela também causou um pouco lá, né? Isso daí, então... Ô, Márcio, mas que história, né? Mas o quanto isso te... Eu preciso de terapia nessa parte, Sim. né? E por isso que eu vi... Lembra que eu falei que eu entrei muito fragmentado para os treinos lá? Aqui é outro estilo, uma outra mentalidade. Aí eu vim com aquela coisa muito que sufocado. Então, a minha energia interna estava muito dispersa. Muito... Mas o fato de você perceber isso, eu acho que você já deixou isso pra lá. Aquela história do monge, né, mestre? Se você já percebeu, eu acho que quando a gente enxerga algo não benéfico em alguma atitude que a gente tem, a gente já foi, já deu. O problema é quando a gente não percebe, né? Então, é uma história assim que, como você está num desembarque de guerra e o inimigo está metralhando, você tem que cuidar de você, olhar. Muitos alguém cai do salário da gente nem vê, porque existem coisas que acontecem só com a gente. Então, outros amigos tal não perceberam tal, mas foi em relação a tudo isso, né, que aconteceu. E depois eu me cobrei muito tal. Mas tem... Agora, deixa eu entender uma parte nessa linha do tempo aí. A tua decisão de vir treinar aqui na Ponlai com o Márcio, quais foram você me chegou a mencionar que você estava questionando algumas coisas, pensando em algumas coisas. Que questionamentos foram esses que te fizeram tomar uma decisão de baixar a guarda, deixar a sua faixa preta, num outro sistema mais de lado e recomeçar? Quais eram os questionamentos que o Márcio tinha, Márcio Silvio, obrigado, que levaram ele a tomar uma decisão? Porque para muitos não é uma decisão simples, né? Você conquistar uma faixa preta envolve muita dedicação tua, envolveu muito trabalho teu, muito treino duro, dedicação do teu Shifu também. E aí, de repente, você decide fazer essa... Quais foram os mobilizadores aí? uma palavrinha, conhecimento. Você queria mais? Não técnica, hein? Não é tanto a técnica, porque técnica, toda arte marcial, todo estilo tem a sua técnica. Era a quantidade de técnica. Agora, o conhecimento que eu falo, na época eu já estava fuçando um pouco o mandarim, eu queria entender o que há por trás das coisas. Eu queria... O que significa exatamente Kung Fu? O que significa... Né? Como o chinês fala, como o chinês lida, qual o olhar do chinês pro Kung Fu? Né? E o estilo nosso, aí eu fui ver a nossa linhagem. Onde que eu olhei a nossa linhagem, eu falei, a nossa linhagem do que a gente aprendeu, do Sete Estrelas, nossa, ela vem até aqui e eu não encontro, né? Para onde nós vamos? De onde a gente vem? Tá? Foi quando eu encontrei o sistema Ponlai, eu preciso, mestrão, eu falo, existem algumas formas de eu falar Ponlai, que se vem de Taiwan. Aí tem Panlai, que é do Pei Chongko, né? É do norte da China. Então, eu não sei se eu falo Panlai. Eu falo Panlai. Panlai, ok. Então, quando eu comecei a ouvir, eu falo, nossa, tem mestre em Taiwan? Tem mestre. A escola tem mestre. Né? E foi onde eu comecei a alinhar. Falei, louva a Deus, tem estilo, tem história, tem linhagem, tem vínculo, né? Então foi. Depois eu conheci o mestrão no Peru. Nossa, foi 2002, já estava em Santa Cecília, aqui em Santa Cecília, já na academia antiga treinando. Academia antiga, né? Maior feliz. Foi essa jornada muito interessante. Lá assim, eu precisei sair do país, né, para conhecer vocês. Para poder voltar. Ô Márcio, você tocou num ponto bem importante agora também, que é o que tem por detrás, né? Ou o que tem nas bordas, assim, entre um Taolu e o outro. Sim. Tem uma imensidão sobre a cultura chinesa, né? Os antigos filósofos, os estudiosos antigos, quando eles se debatiam uma forma, ou um soco, né? Ou o posicionamento do soco, né? Que a gente pode dar um soco assim, ou um soco virado, ou posicionamento, tudo isso daqui eles discutiam. Mas não discutiam assim por... como fala, por preciosismo, não. Mas é que, às vezes, no momento da luta, no momento do treino,
dependendo do dia, da hora, da noite, às vezes um golpe funciona melhor que outro, segundo eles, né? Eles falavam assim, todo lutador, eles tinham os desafios, eles tinham os médicos próprios. Então eles iam fazer um desafio, marcavam o desafio. Tal dia, tal hora, marcar desafio. Chegava o médico e ia fazer a leitura do TI, do exame dele, fazer um exame, check-up médico. Você não pode lutar nessa hora, tenta marcar para 2 horas antes ou 2 horas depois. Tá? Isso é muito real, né? Muito real. Isso faz parte da cultura, né? E quando eles detalhavam as formas de soco, por que a gente soca assim? Não é tanto. O lutador deles, eles sabiam que dependendo da noite, dependendo do horário da luta, o organismo responde de forma diferente. Por isso que às vezes você dá um golpe no queixo, que é um golpe nocauteador, e a pessoa não tomba. E às vezes ela tomba com um golpe embaixo. Tá? Eles dizem que o nosso organismo, essa simbiose com a natureza, por isso a filosofia do Kung Fu, ela é além da luta. Ela trata a gente como parte do elemento terra. Nós somos, assim, tipo, cósmicos, né? A nossa energia, ela é cíclica. Então, não é como um boneco, que você bate no boneco, ele é sempre aquilo lá. Então, de repente, o Shifu, ele dá um golpe em mim, ele fala, nossa, o Márcio não caiu. Como pode um chute poderoso desse ele não cair? Tá? Mas, de repente, ele me acerta a coxa. E a minha coxa, naquele momento, está vulnerável. Isso é energia que a gente trabalha. Aí vem Tai Chi Chuan, né? Vem? Não sei, me fala. Oxe, Tai Chi Chuan, que é o nosso berço, não é verdade? Não sei, me fala mais. Agora, me interessei agora. Olha, eu cutucando o mestrão do Tai Chi Chuan. Desenvolva sobre esse tema. De onde a nossa técnica de guerra e luta vem toda do ensinamento do Tai Chi Chuan. Eu sei que o meu Shifu, Mestre Shi, que é o Shifu do Márcio também, adora treinar Qigong, adora treinar formas internas também. Além, claro, de treinar as formas externas. Sem as formas internas não há a forma interna. Sem a minha alma não existe a exterior. Sem o meu conhecimento interior, como que eu posso estar me expressando com vocês? A parte plástica que aparece no vídeo é porque há um interior. O Kung Fu, por mais forte que ele seja no exterior, ele não tem resistência, porque ele não é boxe americano, tá? Que é pura força. O Kung Fu, ele é interior. Então, o Tai Chi Chuan, ele é nosso berço. Né? Não tem como não olhar para isso. E as formas do Tai Chi Chuan são cruéis. Né? Eu falo, gente, Tai Chi Chuan não é remédio, não é terapia. Tai Chi Chuan é uma luta cruel. Né? É uma luta cruel. E os mestres que treinam Tai Chi Chuan são todos os mestres de, se pegar o nosso braço, eles arrancam, não, eles nos quebram. Não é verdade, mestrão? Os caras são mal, é malvadão, malvadão. Faça uma demonstração agora, será? É malvadão, não lança raio não. Editor. Bota um braço na minha mão, não, editor. Tem um estilo do louva-a-Deus, Mas mais cruel do que o louva-a-Deus? Eu ia falar disso. Tem, né? Eu ia falar um estilo cruel de louva-a-Deus, que é o Nan. Nantalan. Nantalan. Tá, né? Ele é muito... De lá parece que surgiu o karatê... Surgiu o karatê que invadiu depois o Japão, né? O estilo do louva-a-Deus do Sul, eles não têm as formas como nós temos, né? Mas é basicamente só soco fechado e eles trabalham aquela coisa de pisar na mão e pôr um ovo aqui, ficar em cima e o cara põe o pé e fica assim, tá? Quem que ensina aqui? Não aqui na Ponlai, tá? Aqui na Shaoxan, mas no Brasil. Eu acho que São Paulo. Tenho. Porque esse louva-a-Deus... O mestre Marcos Ornô falou que pratica esse... Então, é porque esse louva-a-Deus esse sistema tem uma associação com o nome Haka. Estilos Haka, entendeu? E então, assim, eu não sei muito bem se tem exatamente esse que o Márcio tá falando aqui. Mas eu lembro que o Marcos Ornô, o mestre Marcos Ornô, ele fala. Um estilo muito forte.
Agora, o nosso louva-a-Deus, a gente fala assim, o Flor da Ameixa, Vai entrar. por mais Vai, que... deixa eu só pedir pra ele parar. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. O nosso estilo, o estilo louva-a-Deus, ele prima por isso. A nossa pegada faz diferença, né? A pegada, isso tem que treinar muito. Então, tem que ter muita flexão de ponta de dedo, né? Porque, como a gente vai falar, eu faço louva-a-Deus só no soco. O nosso louva-a-Deus usa os dedos, né? Então, eu ouvi uma frase antiga falar louva-a-Deus rasgador, né? Que pega aqui e puxa. É mais ou menos isso que acontece. Ô Márcio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A tua trajetória é cheia de muita resiliência, né? Agora teimosia. Não, a gente fala, sabe que nordestino tem isso, né? Falam que nordestino é teimoso. A gente tem essa máxima popular no Nordeste que é teima. Siga teimando que você vai... Opa! Sou eu. Que você, tá da peleja, né? Siga pelejando, ou seja, siga lutando. Entendi. Que a coisa vai virar. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que o Kung Fu te trouxe o que ele te deu para tua vida nas outras dimensões, que você fala, olha, eu faço essa coisa assim no jornalismo ou no meu outro trabalho, porque isso eu consegui traduzir do Kung Fu e trazer para cá. Até antes de eu começar o mandarim, nada. Era só treino. Tá? Mas depois que comecei a estudar o chinês, aí sim. Faz um... Aí sim. Fala mais sobre isso, achei legal. Porque o que eu quis, eu queria entender. Lembra que a gente falou do por trás? Por trás. Cada nome que nós temos, que nós damos em uma técnica, qualquer movimento, o ideograma, ele explica aquele movimento. Mas cada ideograma, ele tem um significado à parte. Se eu junto um ideograma com mais um, são dois, este tem um significado, este tem outro significado, que juntam e identificam um estilo ou uma forma. Só que, separando cada ideograma, é onde a gente vai entender o porquê que aquilo funciona. Ou seja, o pensamento chinês, ele fala assim, nós falamos assim, ontem eu fui ao mercado, ontem eu fui à liberdade de fazer compra. Ontem eu fui. Amanhã eu irei. O pensamento chinês não tem verbo de... É tudo é muito linear, né? Muito linear. Por que eu estou dizendo isso? Porque através de um ideograma, eles podem dizer muito mais coisas do que a gente vai explicar no nosso português, que a gente vai usar muitas variações. Por exemplo, existe uma frase... Vamos ver se eu me lembro, meu Deus. Xie long yu shui. Xie long yu shui. Xie é sangue. Xie long, liang wu, espesso, shui, água. Né? Ou seja, o sangue é mais espesso ou mais grosso que água. O que significa isso? Essa frase tem tanto significado para o chinês e para praticante de arte marcial. Por quê? A gente ouve muito falar irmão de treino, a gente ouve muito. Isso vem do Shui Long Shui. Por quê? A gente treina tanto, que pode passar os anos, pode passar em décadas, o nosso sangue é mais forte. Nós somos unidos por ele. A água, a água no Feng Shui, a água era aquele movimento do lavar, do ir e vir, mas ela não lava o sangue. Nesse caso, o Kung Fu, ele tem essa coisa do sangue. Nós somos irmãos de treino por isso. A irmandade, né? Da irmandade. Cada estilo e os seus ideogramas tem essa conotação. Então, quando você falou do que eu trago para a vida, eu, por exemplo, eu não treino Kung Fu. Né?
O Kung Fu, a palavra Kung Fu é ocidental, né? Foi ocidentalizada, né? Mas o de Wushu, aquele sim, esse ideograma, ele é espetacular, porque de fato é a identificação nossa no nosso caminho, né? Quando você fala o que trouxe para minha vida pessoal, para minha alma, né? Seria como o devoto do Islã que pega o Alcorão. Como que seria ele se não soubesse ler o Alcorão? Ou o judeu que não consiga ler o Talmud, né? Ou um cristão que não entenda dos evangelhos. Ele procura ter a fonte ali. Como lutador ou praticante marcial, fica só querendo passar de faixa ou competir. Ótimo, isso é muito bom. Mas com o passar do tempo, ele vai entender que por trás disso existe mais coisas. Nossa, adorei esse exemplo. Cara, adorei. De verdade, essa coisa. Porque agora já me veio, tipo assim, como que você é um mestre de Kung Fu se você não tem um conhecimento? Então, cara, adorei isso. Nunca tinha pensado nisso, e Márcio. muitos mestres, vocês sabem que muitos mestres, hoje, felizmente, pagar academia, todo mundo paga, treina, monta academia em vários lugares, mas poucos estão prestando atenção em olhar para a nossa história. Nossa história não é no Brasil, a nossa história é da China. Ou a gente abre os livros para entender o que nós estamos fazendo, né? Ou a gente vai ser só mais uma escola para fazer bonito, não é verdade? Faz apresentação, salta e tal, todo mundo aplaude. Mas espiritualmente, quando eu dou um soco, esse soco ele tem a ver com o que eu aprendi com o mestre Márcio, a respiração e o treino que eu aprendi com o mestre Gil e com os ensinamentos que vêm lá de Taiwan. Ou seja, nós fazemos parte de um ciclo. Isso não é Tai Chi Chuan? A gente faz parte. Acho que você usou uma imagem muito bonita agora, que é um soco ou uma palma ou uma pinça que eu faço aqui na Santa Cecília, ensinada pelo Márcio. Se a gente analisar, puxar o fiozinho condutor dessa pinça e desse soco, a gente vai lá para trás, né? Nossa! A gente sai do Brasil, sai da Santa Cecília, vai lá para Taiwan, para Tainan, e de Tainan, sei lá, você abre... Vamos pro velho vai para continente. China, e aí se você pensar nas pessoas, sai do Márcio, seu Shifu, vai pro nosso Shifu Mestre Xi, aí vai pro Shifu do Mestre Xi, E aí vem. e aí vai lá para trás. Acho como... que é uma imagem muito bonita, né? Uma linha do tempo muito bonita e que só potencializa o soco, a pinça e a palma. Nossa, eu me lembro... Só dá recheio. Quando eu conversava com o seu mestre, na entrevista que nós fizemos, ele falava das águas lá onde ele viu, das águas que fluíam. Então imagina a pessoa fazer os movimentos do Tai Chi Chuan e ficar se olhando no espelho sem nada mais para trás, sem nenhum conteúdo a mais. Veja quanta história tem por trás da linhagem que você defende. Claro. Né? Então, você fala do lado espiritual, existe... Quando eu falo espiritual, não é... Sim, não é religião. Não é religião. Sim, uma outra coisa. Espiritualidade. Como diz Platão, fecha os olhos e somos nós, né? Fechamos os olhos. O taoísmo tem... Talvez também haja no budismo, alguma coisa assim. A gente vai no rio, vai navegar no rio. Não vá nem pela margem da esquerda, por conta dos perigos da margem da esquerda. Não vá nem pela margem da direita, porque pode ter barrancos. Vá pelo caminho do centro. A embarcação siga no caminho do meio. É o caminho da equidade, do equilíbrio, né? da ponderação, onde tudo é possível. Né? Uma margem pode ter animais, plantas, outra margem pode ser seca, pode ser deserta. Não importa, a gente está numa confluência de ideias e de energias. A nossa vida ambiental, no Kung Fu, os antigos ligavam assim. Quando que começou com o Wushu, a luta de defesa pessoal? Porque os imperadores, eles invadiam os territórios e os agricultores precisavam se defender. Aí eles começaram a pegar aqueles rudimentos e começaram a bater e se defender de qualquer forma. Com o tempo, alguém começou, nossa, isso daqui funciona assim. Com o tempo, alguém falou, nossa, isso daqui funciona assim.
foram catalogando movimentos nos arredores, longínquos, onde os exércitos dominavam. O Kung Fu ele tem 4 princípios, arte marcial. Defender hoje, né? Defender a... Não, eu não sei agora a ordem certa, mas vamos lá. Defender a sociedade. Defender a sociedade. Defesa da sociedade. Defesa da sua cidade, do seu lugar. Defesa da sua região ali. Defesa da sua família. Eu não sei a ordem se está certa, mas são 4 princípios que fazem a base do porquê nós treinamos Kung Fu. Houve imperadores que, por exemplo, os mestres antigos eles eram caçados, né? Se você tinha que fazer de conta que era da ópera, do teatro. Lembra da capoeira? Que fingia que era dança? Os antigos eles faziam que eram ópera, era teatro, mas eles tinham que fazer que era teatro, porque se eles fossem identificados como lutadores, eles eram presos. Muitos mestres eram presos e eram levados para o governo. Lá eles não podiam mais ensinar. Escolas eram fechadas, dependendo do imperador. Dentro de casa, uma época que era tanta luta de Kung Fu, que não podia ter nenhuma lâmina, nenhum ferro, que eles eram confiscados. Não podia ter nada. Aí, onde que se desenvolveram técnicas de armas curtas, com bastão curto, com leque? Porque não tinha faca. Era o governo pegava tudo, né? Não podia lutar. Aí do Império do Qin, dinastia Qin começou mais, foi o início da decadência dos reinados, né? Mas a arte marcial chinesa, ela foi muito tempo passou por muita pressão política. Não foi. A história é muito sangrenta, muito sangrenta. Então, hoje, quando a gente defende o estilo, a gente honra mestres que morreram dando a vida para aquela continuidade. Né? Então, a história da China é muito violenta nesse passado e também muito maravilhosa pela resiliência, né, dos que defenderam a bandeira, né? Dos que defenderam os estilos. O pessoal passava escondido, passava receita médica e passava desenho das técnicas. O médico ia fazer acupuntura e mostrava lugares de pontos de contato para os discípulos. Passa isso, passa aquilo, assim, papá. Não podiam ser vistos, eles seriam mortos. E o Kung Fu chegou pra gente, graças a Deus, não é isso? E seguimos praticando. Então, né? o que eu trago isso para minha vida hoje, sabe? Respondendo longamente a sua pergunta, é que toda vez que eu venho para Panlai treinar, eu venho com meus ancestrais. Uau! É isso aí. Muito bom, muito bom. Verdade, então. Uau, hein? Eu acho que a gente... 1h20, quase. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha, hein? Fala. Marcelo Augusto, acho que é isso, né? É isso. Márcio Silvio, Oxi. foi bom pra você? Nossa, aqui, ó, entre tigre e dragão. Né? Nossa, olha que papo, hein? Foi muito legal conversar com você. Eu, enfim, vou reforçar que você é uma inspiração aqui dentro da escola, de verdade. A gente já conversou sobre isso, mas você inspira realmente muita gente. Eu fico muito inspirado quando eu vejo a sua dedicação no treino. Eu falo com os instrutores. Putz, é muito legal ver o Márcio, ver, né, a força, a sua dedicação com a parte cultural. Né? Você é E eu não falei exagerando, não. Um estudioso mesmo da língua chinesa. Né? Tem um conhecimento com uma turma do Instituto Confúcio, com professores lá. Então, assim, muito legal. E obrigado de você estar aqui, confiar, né, na escola, na Shaoxan, mas na Panlai, né, enfim, muito legal mesmo. Nossa, meu coração derrete, assim, de agradecimento, né? E quero vê-los no Enguarda, né, se Deus quiser. Opa! Né? Estaremos lá. Não esqueçam que o Enguarda estreou dia 25, nova temporada, hein, com nova casa, dia 25 de julho. Enguarda voltou aí às atividades e já deve ter muita coisa boa lá, tá bom? Fazendo a nossa agenda aqui, vamos colocar... E lembrando a você que está nos assistindo, curtiu esse papo,
dá o likezinho aqui no vídeo, compartilha o vídeo, deixa comentário aqui, tá Pro bom? Marcião, Caravana. mestrão. Não, maestro! Hermanos de Peru, coloca aqui, ó. Coloca aqui perguntas Acredito. pro Márcio Silva e a minha máquina parou. Eu não sou maestro! Maestro Márcio Silva! Ai, meu Deus. Como diz os chineses, de Odemaia! Muito obrigado pela audiência e é isso. Ah, não esqueça do Pix aqui, ó. Isso. Pix, contribuições, a gente agradece demais. Os Tá bom? apoiadores, quem quiser apoiar a gente, Exatamente. mandar cafezinho, bolachinha. Cafezinho, bolachinha, uma pizza marota, Pode ser também. ok? Opa. É isso. Obrigado, gente. Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL. E também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Shan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.